Conselho Consultivo com as eleições francesas e as eleições gregas ainda em cima da mesa e, obviamente, com todas as conjugações possíveis em termos de forças, não só nestes países, mas também aquilo que será, obviamente, uma reconfiguração em termos de poderes na Europa, em cima da mesa e com a opinião sempre lúcida de António Gaspar e também Joaquim Biancar de Cruz. Agradeço aos dois a vossa presença neste Conselho Consultivo. António, começo por si para lhe perguntar que leitura fez, numa primeira abordagem, a estas eleições, aos resultados destas eleições em França e na Grécia. Olá, Rui, bom dia. Relativamente à França, eu diria que o padrão foi o padrão seguido até aqui, ou seja, quem esteve ou quem teve responsabilidades importantes em período de crise perdeu as eleições. Portanto, aconteceu em Portugal, aconteceu na Espanha, aconteceu agora na Grécia, aconteceu na França. Mais que François Hollande ter ganho, eu acho que foi Sarkozy que perdeu as eleições. Perdeu justamente por estes motivos. E até ele andou, eu penso que em certo determinado momento do mandato dele, andou a arranjar um bocado de lenha para se queimar, porque eu acho que a postura dele em certos determinados momentos foi muito autoritária, foi muito agressiva, e isso particularmente desagradou os franceses. E desagradou os franceses também um conjunto de medidas que ele propôs e que algumas foram implementadas, outras que seriam implementadas agora no segundo mandato, e que, sobretudo aqueles franceses de rendimentos mais baixos não serviam, portanto, e isso seria, sobretudo a forma como foi comunicado, foi particularmente agressiva, e este voto foi um voto mais de protesto em Sarkozy. Não ganhar Sarkozy, ganhar um outro, do que propriamente ganhar o Hollande e perder o Sarkozy. Relativamente à Grécia, aí foi claramente um voto de protesto, e neste momento o que acontece na Grécia é que está numa situação de não governabilidade. Portanto, ainda ontem o Samaras, que foi o partido mais votado da Nova Democracia, foi chamado para formar governo. Isso não tinha condições, porque o PASOK e a Nova Democracia não têm o suficiente para manter um governo exatamente de coligação. E o cenário que se põe agora, pelo menos aquilo que eu já vi plasmado em algumas opiniões e das quais eu concordo, é que a Grécia, porque é interessante saber uma coisa, é que 3/4 dos gregos querem a Europa e querem o euro. Portanto, isto Aliás, foi... o partido de extrema-esquerda exatamente, disse ontem mesmo isso. Quer rever ou mesmo terminar o acordo com a Troika, mas quer manter a Grécia dentro do Exatamente, que foi o segundo partido mais votado, esse mesmo partido. Portanto, eu creio, e a Constituição grega consagra essa premissa, de que se um governo não conseguir formar-se, que haja umas segundas eleições. Eu estou convencido que, havendo umas segundas eleições, a maioria dos gregos, a maioria, portanto, vai-se dividir outra vez por PASOK e pela Nova Democracia, porque depois deste voto de protesto eles vão chegar à conclusão que não têm outra alternativa que não seja, de facto, votar num governo de coligação, mas num governo de coligação que seja sustentado e sustentável. E aqui o PASOK e a Nova Democracia parecem-me a mim, porque todos os outros comungam num conjunto de ideias que não se ajustam de maneira nenhuma à Europa que temos hoje. Portanto, mas ainda assim, aqueles partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda aumentaram substancialmente os votos. Eu já lá ia. Muito bem. Eu já lá ia. Isso é perigoso, sobretudo o partido neonazi. A mim causa-me, digamos, uma grande apreensão, não é? Porque, de facto, hoje termos num país da União Europeia, do euro, um partido neonazi que tem qualquer coisa como 20 deputados ou quase 20 deputados. 7% dos votos. Exatamente. Isso é muito intranquilizador. E demonstra que, de facto, as opiniões públicas dos países estão cansadas, sobretudo as opiniões públicas e aqui os votantes, os mais desfavorecidos, estão cansados de um conjunto de exigências que lhe têm posto sempre às costas e cada vez mais, portanto, no caso da Grécia, naturalmente, nos últimos 2 anos essa situação vem-se agravando e as pessoas estão desesperadas. Portanto, eu acho que isso é um voto mais no desespero do que propriamente no voto sentido. Ou seja, eu vou votar naquele partido porque sei que me vai resolver os problemas. É evidente, não vai, é como cá em Portugal. Eu ouço muitos desabafos das pessoas, se tivéssemos outro Salazar, isto era de outra maneira. Quer dizer, isso é mais um voto de desespero das pessoas porque não estão contentes num certo determinado contexto, num certo determinado momento, com aquilo que está plasmado em termos do dia-a-dia, portanto, em termos das reformas que eles depois, e nós portugueses também, sentimos no dia-a-dia em termos das dificuldades cada vez crescentes que temos em abraçar cada dia que passa. Joaquim, que leitura faz destes resultados eleitorais? Não, muito rapidamente, porque já muita coisa foi dita. Em primeiro lugar, eu também concordo que eu penso que foi uma derrota mais de Sarkozy do que propriamente uma grande vitória de François Hollande.
Uma derrota de Sarkozy. De distância entre os dois. Exatamente. Portanto, é uma distância muito curta. No entanto, temos que ver que França, há muitos anos, que estava com uma presidência de direita e do mesmo partido. E, portanto, Sarkozy também acaba um bocadinho por ser vítima de não conseguir fazer o quarto mandato da direita em França, devido ao período que ocorreu e também à crise que ele próprio teve que enfrentar. Mas, mais do que isto, eu gostaria de afirmar o seguinte. O Sr. Hollande preocupa-me que tenha ido um bocadinho por uma veia populista e não realista no seu discurso. Nomeadamente, diminuir a data de limite das reformas, numa altura em que nós sabemos que, quer dizer, em termos de segurança social na Europa inteira, a estrutura etária está invertida e, portanto, será impossível se conduzir a um processo desses. E, em segundo lugar, também pelo facto de dizer que aumentaria os funcionários públicos. Portanto, para mim, nesta situação, faz-me lembrar um bocadinho como Lula da Silva, como alguns, até como Rajoy em Espanha, que na campanha eleitoral prometeram mundos e maravilhas e depois chegam ao lugar de poder e não o podem concluir e seguir em frente. Muito rapidamente, há uma expectativa, e nomeadamente muito grande, do Partido Socialista Português sobre a vitória de François Hollande. E não só no Partido Socialista Português, como nos outros partidos socialistas a nível da Europa. E é interessante que estas eleições em outros países, eu acho que estão a ser cada vez mais vividas no seio de toda a Europa, pelas várias famílias políticas, e portanto, há aqui um maior europeísmo na política. Agora, não esquecer também que, quer dizer, uma coisa é o combate nacional, outra coisa é o combate em França, ou em Inglaterra, ou onde seja. Mas não parece que o François Hollande vá ser, assim, um anjo na terra que agora vai salvar tudo e todos os males da Europa. Vai-se ter que sentar com os seus parceiros, vai ter que perceber dossiês que, se calhar, uma coisa são abordados em termos de oposição, outra coisa são em termos abordados quando tem responsabilidades. Relativamente às extremas direitas e extremas esquerdas e a sua posição. Os extremos direitos e as extremas esquerdas são tão mau um como tão mau outro, porque ambos oprimem a liberdade das pessoas. E parece-me que no seio democrático da Europa, muitas vezes se tem uma benesse para a extrema-esquerda que não se tem para a extrema-direita. Eu fico tão preocupado com uma como com outra, e nomeadamente nos seus aumentos. Relativamente à extrema-direita, há um discurso que me preocupa bastante, e nomeadamente em França, não só pelo peso. Repare que Marine Le Pen, ela tem uma maior votação que o seu pai, numa altura em que é uma recandidatura de um candidato de direita, que é o Sr. Sarkozy. Ela poderá talvez ser uma das maiores causadoras também da derrota de Sarkozy. E não achei de todo interessante e repugno completamente o discurso que tiveram nesta campanha relativamente às comunidades imigrantes em França. E não posso esquecer a dimensão, a responsabilidade, o testemunho de democraticidade que, ao longo dos 20, 30 anos, a nossa comunidade imigrante de origem portuguesa tem em França. E por isso, esse tipo de discurso é de repudiar, e sofro como fosse os tunisinos, os argelinos, mas não esqueço a importância que a comunidade portuguesa tem em França. Joaquim, e tenho a certeza que ela também terá sido responsável pela vitória de François Hollande. Recebeu quase um quinto dos votos dos franceses. Pois, com certeza, mas eu acho que esse não é o caminho. Nem nunca é o caminho da Europa, nem nunca poderá ser qualquer caminho este tipo de xenofobia ou relativamente que a causa de todos os males também serão os imigrantes. Já vimos esse filme, o que é que deu e o horror que isso significa e a falta de humanismo que isso mesmo dá a entender. Mas, Joaquim, relativamente a esse ponto, não são os políticos dos últimos anos que levaram os franceses exatamente digamos, a que esse discurso colha votos votos de uma, no caso francês, de uma forma substancial, de facto? A democracia, para mim, é o melhor regime, embora tenha as maiores dificuldades e seja mau. Não é? Quer dizer, e esta frase é antiga, de Winston Churchill, mais ou menos uma coisa dita assim deste género. Mas é o melhor regime. E é o melhor regime porque, em termos económicos, você consegue
superar outras forças políticas e outros projetos sem irem todos para a guerra ou para as armas, e que aí a economia é que vai perder muito mais. Portanto, você consegue, através do voto e de uma caneta, mudar de força política. Pronto. Agora, o que acontece, e nomeadamente nas democracias na Europa, e até falo mais da democracia portuguesa, mas para não estar a falar das outras, é que, além da crise económica, também se verifica que as democracias estão um pouco doentes. E em que área é que estão mais doentes? Na eficácia e na eficiência da justiça. Há um sentimento de que a justiça é para aqueles que podem, para uns mais ricos que têm acesso, cá em Portugal, a escritórios de advogados, eventualmente na Avenida da Liberdade, entre outros, e aqueles que não têm acesso a esses seus advogados. E depois, dentro desses que têm uma justiça que quer dizer, e vê-se a ineficácia das leis que são feitas até contra a corrupção em Portugal e tudo mais, que há muitas pessoas que permanecem impunes à la longue e cuja justiça não os consegue afetar de forma alguma. O Pedro Marques também se junta agora a esta edição, numa terça-feira que está a ser particularmente difícil no trânsito em Lisboa, nomeadamente em virtude do denso nevoeiro que caiu sobre a cidade. Pedro, um bom dia também. Estamos a falar das eleições francesas e gregas. Que leitura faz dos resultados do domingo passado? Bom dia. Em primeiro lugar, uma leitura positiva quanto ao sinal de mudança, digamos até eu diria de uma continuação de uma mudança na política europeia. Não começou com Hollande, mas este ciclo de mudança em França já tinha representado um começo de um novo debate, nomeadamente no seio europeu, nomeadamente na Comissão Europeia, relativamente à necessidade de algo que temos falado em Portugal, do nosso lado, sistematicamente, que é um novo pilar para a política europeia, que é aquele pilar das políticas positivas de crescimento e emprego, se quiser, políticas um pouco mais keynesianas, e quase que esteve esta palavra dada como abominada do discurso político durante apenas, num período tão curto, apenas 2 anos, quase que não se podia falar de políticas keynesianas. Agora, felizmente, parece que se começa outra vez a falar de políticas para o crescimento e emprego. Estou de acordo com o Joaquim quando diz que, obviamente, a Holanda não vai mudar tudo de um dia para o outro na Europa, é evidente que não. Mas há um caminho que se vai começar a trilhar, estou absolutamente seguro disso, do ponto de vista dos equilíbrios europeus, do ponto de vista até dos equilíbrios dos países que estão em assistência financeira. É preciso recordar que o Fundo Monetário Internacional há muitos meses que vinha dando o sinal de que era preciso acrescentar crescimento económico às políticas de austeridade, e eram o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia que o estavam a impedir. Acredito que, pelo menos do lado da Comissão Europeia, muito mais rapidamente assistiremos a um espaço para a discussão e apresentação de propostas a esse nível. Portanto, nesse sentido, é um caminho que se começa, mas não é um caminho que comece com Hollande. Eu quero recordar, por exemplo, um facto que podia ser surpreendente para alguns, mas para outros era algo que se avizinhava, que foi a admissão do governo holandês há poucas semanas. Um governo liberal profundamente comprometido na sua versão anterior, ou pelo menos do partido maioritário, com um caminho para uma austeridade absoluta, também num país que até era superavitário do ponto de vista das contas externas, mas que do ponto de vista do déficit público queria caminhar para um déficit de 3%, foi incapaz de o alcançar, portanto incapaz de alcançar um compromisso político na coligação de governo para mais austeridade interna que as pessoas já não compreendiam. Portanto, o governo caiu. O governo holandês, bem no centro da Europa. A coligação e o partido claro, estava na coligação. Mas quer dizer, mas foi a impossibilidade, é verdade, mas foi a impossibilidade de materializar aquela continuação daquele caminho que já não se conseguia explicar às pessoas. Mas deixe-me só interrompê-lo para colocar uma questão. Mas parece-lhe materializável aquilo que são as propostas de François Hollande feitas durante o tempo de campanha, nomeadamente a criação de 150 mil postos de trabalho, a redução da idade da reforma, enfim, entre outras. Estas são talvez aquelas mais eu acho marcantes. Que há coisas que se dizem em campanha eleitoral que depois se vão amenizar, digamos, durante a governação. Obama utilizou uma expressão há uns tempos numa entrevista que dizia qualquer coisa do género: fazes campanha em poesia e depois governas em prosa. E, portanto, isto era um pouco uma forma diplomática de dizer que François Hollande não vai cumprir as promessas que fez. Algumas das promessas, aliás, Hollande, por exemplo, na questão da idade de reforma, com o avançar da campanha, já foi dizendo que era para as longas carreiras contributivas, que faria esse tipo de alterações. Vamos ver. A minha questão é, e muito mais importante do que, por exemplo, a área em que ele queria criar postos de trabalho na administração pública, são postos de trabalho no setor da educação, da escola pública.
Se for para melhorar a escola pública em França e se esse sinal chegar também aos outros países, é uma boa proposta. Não estou a dizer que precisemos, por exemplo, em Portugal, manifestamente mais funcionários públicos no setor da educação, mas precisamos de uma escola pública ainda com melhores resultados, para lhe dar um exemplo. Agora, a questão é as propostas para o crescimento económico em França e na Europa. A essas dão uma grande importância e elas vinham a ser construídas. Só para fechar a questão das eleições, porque há pouco estávamos também a falar do fenómeno do extremismo também. Ia falar da Grécia precisamente para aí sim dar um sinal de grande preocupação, que naturalmente é um sinal que também se estende aos próprios resultados da primeira volta em França, é evidente. No caso da Grécia, é ainda uma preocupação que provavelmente vai ter resultados mais imediatos, infelizmente, na construção europeia e no eventual recrudescimento de outros radicalismos, se a Europa se fosse desconstruindo. Eu quero acreditar que não, mas os sinais são muito preocupantes na Grécia. Os sinais são preocupantes, parece ser impossível para já formar uma coligação com os partidos que apoiam os acordos de assistência externa que foram celebrados, os próprios partidos que apoiaram esses acordos de assistência externa, mais uma vez provavelmente porque estávamos em campanha eleitoral, foram dando alguns sinais de que era preciso rever algumas das políticas. E eu já disse aqui há uns meses atrás, sou profundamente crítico do segundo memorando de assistência à Grécia. O segundo memorando de assistência à Grécia é de uma violência inaudita e que não é aplicável naqueles termos. Foi manifestamente exagerado e foi no pico do exagero da austeridade aquele segundo memorando. Agora, a não construção de uma coligação de governo com os partidos que estão disponíveis para responsavelmente cumprir, digamos, com as obrigações do Estado grego, é preocupante. O Syriza vai tentar fazer contactos, que é o bloco de esquerda na Grécia, digamos assim, que ficou em segundo lugar nas eleições, vai tentar fazer contactos para formar uma coligação, parece que não o conseguirá. Eu espero que o sistema democrático grego funcione, que não seja necessário fazer novas eleições, porque eu tenho muito receio da realização de novas eleições na Grécia, porque esta ascensão do Syriza a segundo partido pode agora parecer que ele já é um partido com propostas de governo e pode ter um resultado ainda melhor numas eventuais segundas eleições. Isso é muito preocupante. Espero que isso não aconteça, que a Grécia consiga formar uma solução de governo, como digo, que cumpra os seus compromissos externos. Também espero que a Europa esteja à altura dos desafios e depois tenha a disponibilidade para olhar para o programa que quis impor à Grécia, porque me parece manifestamente inaplicável, como aliás não estou a dizer só agora, já disse há alguns meses atrás. Há pouco interrompi o Pedro quando falava da questão do regresso das políticas keynesianas. Falou-se no final, não desta semana, mas do final da semana passada, nomeadamente num artigo que foi publicado no El País, da necessária injeção de 200 mil milhões de euros na economia, sobretudo nas economias mais deprimidas, através de grandes obras, nomeadamente. Parece-lhe que o regresso à injeção de dinheiro da economia através do Estado é a melhor forma de relançar a economia nesta altura? Nós estamos a falar de, portanto, algum regresso de fundos, mas através dos fundos europeus, em primeiro lugar. Seria através daquilo, o mecanismo que agora se fala, chamados Project Bonds. Seria mecanismos de financiamento, provavelmente através do Banco Europeu de Investimento, é isso que agora se fala mais recentemente, é essa a discussão que temos tido no seio da família progressista europeia. Seriam mecanismos de financiamento através do Banco Europeu de Investimentos, mas com garantia, se quiser, da dívida por parte de todos os Estados europeus. Continuaria a ser um sistema de empréstimo e seria destinado a áreas que pretenderiam tornar a economia europeia uma das economias mais competitivas do mundo, destinados nomeadamente às comunicações, e não estou a falar só de comunicações de transporte de pessoas, estou a falar sobretudo de transporte de mercadorias e transporte de informação. Estamos a falar da banda larga de última geração, estamos a falar do transporte ferroviário de alto débito, de transporte de mercadorias, e estamos a falar da área das energias renováveis, nomeadamente. A Europa precisa, obviamente, resolver, como Portugal também precisa, o seu déficit energético. Estes projetos seriam projetos destinados a quê? Numa fase de grande abrandamento da procura europeia, porque é isso que estamos a assistir por via desta lógica de todos a desenvolver políticas de austeridade ao mesmo tempo, tem travado significativamente a procura europeia e, naturalmente, a dirigida aos países do sul da Europa com muito mais intensidade. E é normal e é natural que políticas que transformem a Europa num espaço mais competitivo a longo prazo devem ser implementadas precisamente nestes períodos de abrandamento da procura, chamemos-lhe privada. É assim que deve ser do ponto de vista da política económica, de quem acredita no espaço positivo das políticas económicas de impulso da procura na fase conjuntural de recessão, que é aquela em que estamos, de depressão ou recessão. E, portanto, como digo, áreas como estas, das energias renováveis, das comunicações em banda larga, do transporte ferroviário de mercadorias, nomeadamente, acho bem que a Europa se ponha
ponha de acordo para financiar, para permitir que os Estados financiem junto ao Banco Europeu de Investimentos, para agora animar um pouco a procura dos Estados ou a procura europeia dirigida aos Estados do Sul da Europa. Se nós não impulsionarmos a procura europeia e, sobretudo, se nós não impulsionarmos a procura dirigida aos países do sul da Europa, nós não recuperamos minimamente os equilíbrios europeus. Claro que o temos que fazer com cuidado. Não estou a falar de nenhuma megalomania, não estou a falar de nenhum disparate de dívidas não financiáveis, não é nada disso. Estou a falar daquilo que sempre se fez, daquilo que se fez em 2009. Nós não estamos a ir assim tão longe. Nós, em 2009, como resposta à crise financeira, impulsionámos a procura dos Estados por forma a travar o aumento dramático do desemprego. Agora isso não está a acontecer, a taxa de desemprego em Portugal já vai em 15%, e isso tem que ser travado manifestamente, porque é a estrutura social do país, é a própria solvência das famílias e depois das empresas que veem sistematicamente as dívidas das famílias a aumentarem, os bancos que veem as dívidas a entrarem em cumprimento, é todo este conjunto de características da nossa situação económica que está em causa. Portanto, julgo que podemos e devemos tornar seletiva a escolha, mas encontrar projetos de âmbito europeu que tornem a Europa mais competitiva e que nos ajudem a passar esta fase baixa da procura interna. António Gaspar, concorda com esta visão keynesiana? Não, vamos lá ver. Eu, por norma, tenho para mim que o Estado deve ser sempre um agente regulador e não interventor. Mas em todas as áreas, digamos, da economia. Agora, também temos que perceber que, neste momento, digamos, a parte privada não tem capacidade financeira para investimento, porque não existe, quer dizer, não existe funding na banca, e nós olhamos para o caso português e olhamos para o caso europeu, mas particularmente no caso português, nós não vemos capacidade dos bancos financiarem só para a tesouraria, para as necessidades de tesouraria, as PMEs, quanto mais para grandes projetos de investimento. Portanto, não havendo, digamos, no mercado mundial essa disponibilidade, ou pelo menos não estando acessível ou exigindo grandes garantias os financiadores para emprestarem esse funding que é necessário para grandes investimentos, naturalmente que alguém tem que tomar essa atitude. E aqui, contrariamente àquilo que eu gostava, enfim, de ver um Estado, ou de ver os Estados como agentes reguladores e não como interventores, acredito que dentro de certos determinados parâmetros, particularmente o instrumento, aqui o Banco Europeu de Investimentos, parece-me ser, de facto, a resposta adequada neste momento, e logo que as condições económicas e financeiras em termos da Europa o permitissem, mudarmos claramente a agulha, porque nós temos exemplos muito recentes, exemplos portugueses, do que foi o Estado interventor e regulador ao mesmo tempo. Portanto, ou seja, o setor empresarial do Estado, que hoje, enfim, está praticamente diluído, mas nós vemos, quando foram as nacionalizações em 76, 77, que houve muitos setores da economia portuguesa, eu diria preponderantes da economia portuguesa, que tiveram tempo demais nas mãos do Estado. Ou seja, o Estado foi tempo demais, ao mesmo tempo interventor e regulador. E isso viu-se na depreciação dessas empresas, na qualidade sempre decrescente do output gerado por essas empresas, e que foi, de facto, uma tragédia em termos portugueses. Mas esta ideia não reforça exatamente essa tendência numa altura em que as empresas privadas, as grandes empresas privadas, estão numa fase de grande fragilidade? É isso que eu estava a dizer. Não fazia sentido apoiar, nomeadamente, o sistema financeiro, exatamente, permitindo a canalização de dinheiro para a economia real? Sim, era isso que eu referenciava. Neste momento particular, não me choca que seja, digamos, o Estado o leitmotiv de um conjunto de investimentos que é preciso fazer, sobretudo para dinamizar a procura dirigida a um conjunto de bens e serviços que neste momento praticamente estão moribundos, não é? Portanto, as economias, e nós formos ver qualquer economia mundial, em termos do PIB, o consumo privado representa entre os 60% a 66% da riqueza gerada internamente. E o que nós vemos hoje é que essa procura interna, em termos do consumo privado, não representa mais. Em termos no caso português, temos ainda a agravar essa situação, que grande parte dessa procura interna não é por recurso direto aos rendimentos das famílias, é por recurso ao crédito, o que agrava ainda mais, portanto, a composição do consumo privado. Agora, de facto, numa situação gravosa como esta que nós vivemos, em que não existe financiamento, os governos deviam providenciar, particularmente, agora aqui no caso português, eu acho que a Caixa Geral de Depósitos, que é o Banco de Estado, o Banco de Mão do Estado, devia ter há muito tempo instruções do próprio governo para financiar as PMEs, e não para canalizar
como aconteceu ou estará para acontecer, para ajudar, digamos, a compra de grandes empresas, a financiar grandes empresas, porque não vai criar absolutamente qualquer valor, portanto vai transferir dinheiros de um lado para o outro e não vai acrescentar qualquer tipo de valor, ao passo que se fosse, digamos, para ajudar as PMEs, sobretudo aquelas que fazem a economia, não é só em Portugal, portanto, em qualquer país da Europa, as PMEs têm, em termos do PIB, têm um contributo de excelência e têm um contributo enorme. Portanto, para ajudar, de facto, as empresas que não conseguem correr ao financiamento, porque ele praticamente não existe. Quer dizer, ontem vinha uma notícia que, de facto, o Banco de Portugal referenciou ontem que o crédito para as famílias e o crédito para as empresas tinha subido nas empresas até mais de 100% relativamente ao mês anterior. É uma medida acertada, é uma medida que me parece bem que vem em linha com aquilo que eu tenho estado a dizer. Já não consigo ver o alcance nas famílias, porque nas famílias é crédito hipotecário, menos que seja para aquelas casas que estão já, digamos, entregues aos bancos, para ajudar os novos compradores a financiar esses novos compradores. Porque se não for assim, não vejo o alcance para os particulares, o aumento de crédito substancial, como veio ontem o relatório do Banco de Portugal anunciado. Joaquim, o que é que lhe parece esta visão keynesiana que, entretanto, ressuscitou? Esta visão keynesiana que eu achei interessante, até vir ali do Partido Socialista, mas tem, e não é só do Pedro, já tenho ouvido de vários comentadores, até mais próximos da esquerda, até do Bloco de Esquerda, já ouvi falar de keynesiano. Bem, em primeiro lugar, estamos a um ano do memorando da Troika, e é bom que se faça realmente agora um balanço sobre esse um ano do memorando da Troika. Em segundo lugar, temos que ver onde é que estamos. E nós estamos com a terceira maior dívida pública da Europa. É a terceira maior dívida pública da Europa. Nós já não podemos falar como falávamos há 10, ou há 20, ou há 30 anos, onde tínhamos uma dívida que representava mais ou menos 50%, 60%, 47% daquilo que produzíamos. Não, nós hoje temos uma dívida que passa dos 100%, vai a 110%, daquilo que nós produzimos. Portanto, nós estamos neste momento, e o que nós fizemos há um ano, foram as principais forças políticas do arco do poder que, vendo a situação em que estávamos, que tiveram que, junto aos seus credores, se comprometer com um conjunto de medidas que lhes dê a eles credibilidade para nos financiarmos para funções básicas do Estado português e que estão na Constituição. Nós estamos-nos a financiar para ter hospitais abertos. Nós estamos-nos a financiar para ter escolas abertas, para funções gerais do Estado. E tivemos um ano em que eu acho que o Governo, as forças políticas, a oposição, as forças de concertação social tiveram ao mais alto nível da responsabilidade. E até os eleitores. Porque deram, independentemente de ser para a direita ou ser para a esquerda, deram possibilidades de haver uma maioria estável para poder implementar esse conjunto de medidas que são extremamente exigentes e que são extremamente dolorosas. O mesmo não aconteceu, por exemplo, agora à Grécia. Não é? Aqui nós temos apenas um minuto. E terminando rapidamente, parece-me que o crescimento, aquilo que nós já passámos, esta via dolorosa, já demos alguns sinais de credibilidade. E, portanto, agora estamos em posição dos nossos credores dizer assim, meus caros amigos, já passámos por isto, mas isto não é a saída. E, portanto, a saída terá que ter realmente um maior crescimento, um maior investimento, um maior impulsionar a economia portuguesa. E nesse sentido, não é só o Partido Socialista. O PSD acaba de apresentar uma solução para o Presidente da República, um conjunto... Portanto, não parece que o Partido Socialista é irresponsável e os outros são responsáveis. Todos os aspectos políticos. E nesse aspecto, eu acho que a única via de nós termos fundos e negociar os fundos foi aqueles que estão desde o tempo do Partido Socialista, em que o Estado não comparticipa ou comparticipa com uma proporção mínima, que são os subsídios que nós temos até 2013 disponíveis da Europa. Porque nós não tivemos capacidade, nos últimos 7 anos, de todo o pacote de apoio da União Europeia, de conseguir comparticipar esses subsídios. E, portanto, eu acho que a única via técnica e possível, relativamente aos credores, para rapidamente termos alguns fundos, nomeadamente para desencadear alguns investimentos de proximidade, de maior proximidade, não para as mesmas e grandes empresas, não é para essas. São investimentos
para uma maior proximidade, são exatamente nesses subsídios da Europa, que nós não tivemos a capacidade de comparticipá-los e que estão disponíveis e que são uma manquia extremamente generosa. Joaquim, estamos mesmo em cima do nosso tempo. Resta-me agradecer. Joaquim Biancardo Cruz, Pedro Marques, António Gaspar. É sempre um prazer contar com o vosso comentário. Analisámos as eleições gregas e francesas neste Conselho Consultivo. Um resto de bom dia.